Negócio fechado lá no Santa Cruz, tem novo goleiro, cara. Goleiro chegando na equipe do Santa Cruz, o Gabriel Souza, que era do Bahia, de 21 anos. É a terceira contratação oficializada pelo Santa Cruz nessa temporada. O Santa Cruz oficializou a sua terceira contratação para a próxima temporada. Trata-se do goleiro Gabriel Souza, de 21 anos, formado nas categorias de base do Bahia. O jogador também tem passagem pelo Portimonense de Portugal e, a princípio, chega para disputar a posição com o Raul Kennedy e também com o Felipe Alves, tá? Na atual temporada, o Gabriel Souza defendeu o Bahia em 3 partidas, todas elas pelo Campeonato Baiano, quando utilizou uma equipe formada basicamente por pratas da casa, tá? Aí o anúncio, né, da equipe do Santa Cruz, falando o seguinte, ó, e antes, a diretoria coral já havia oficializado as contratações do meia Patrick Alan, ex-Náutico, do Jansson, ex-Brusque. Ao todo, o clube já está acertado com 8 jogadores, tá? Ainda faltam ser anunciados o volante Andrei, ex-Vasco, o atacante Vitinho do Bahia e o lateral esquerdo Alex Juan, ex-Brusque. Os 3 já iniciaram a pré-temporada e aguardam os exames médicos para serem oficializados. Já o lateral direito Pedro Costa e o atacante Robinho, que estavam disputando a Série B pelo Remo e pelo Botafogo de Ribeirão Preto, respectivamente, chegarão depois de gozarem o período de férias. Então, o Santa Cruz, que está passando por alguns problemas, 2 atletas pediram para sair do Santa Cruz, né? Agora tá buscando. Bom goleiro, tá, o Gabriel? Bom goleiro. E eu me perguntei algumas vezes, né, aqui no canal, falando sobre esse goleiro, o porquê que o Bahia não aproveitava esse jogador, né? Porque o Rogério Ceni não gosta de jogadores da base, essa é a pura verdade. Então o Santa Cruz já tinha levado um atleta do Bahia, agora tá levando o goleiro, então assim, tá muito interligado às diretorias, né? Muito pelo fato do Pedro Henrique ter sido também um dirigente lá do Tricolor Baiano, então ele tem essa entrada, né, lá com o Bahia, com o Grupo City, então tá sendo mais fácil, um baita goleiro, um bom goleiro que foi contratado sim pela equipe do Santa Cruz, tá bom, meus amigos? Outra coisa que eu quero falar pra vocês é que o Santa Cruz organizou aí a pré-temporada com 3 jogos treinos e um amistoso, tá bom? O Santa Cruz fechou o planejamento da pré-temporada visando 2026, né? Serão 3 jogos treinos disputados em dezembro, a partir da segunda semana do mês, além de um amistoso em janeiro pela Vitória Cup contra o argentino do Defensa e Justiça na Arena Pernambuco, tá bom, meus amigos? Os outros 3 testes preparatórios ainda terão os adversários definidos, mas as datas já foram escolhidas: 13, 23 e 30 de dezembro. As partidas ocorrerão no estádio do Arruda, mas infelizmente não poderá ter público. Somente o duelo contra o Defensa e Justiça, marcado para o dia 8 de janeiro, terá a presença da torcida, justamente para poder badalar aí um pouco mais o evento, tá? Representado, né, desde a última terça-feira pela manhã, reapresentado, melhor dizendo, né? O elenco do Santa Cruz vai passar por uma semana inteira sendo submetido a testes físicos, exames, enfim, só depois que os trabalhos de academia e campo serão iniciados com o técnico Marcelo Cabo. Então, em princípio, exames médicos, academia, testes ergométricos, e aí só depois que efetivamente vai para o campo, bola, treino técnico e treino tático, enfim, treino físico também. Até o momento, 25 atletas compõem o grupo tricolor para 2026, sendo 5 deles reforços, tá? Como eu disse anteriormente, o Gabriel Souza chegando, o zagueiro Jansson, o volante Andrei, o meia Patrick Alan, né, já anunciado oficialmente, e o atacante Vitinho, que também veio do Bahia, tá? O lateral esquerdo Alex Juan, por questões logísticas, chegou na última quarta-feira. O atacante Robinho e também o lateral Pedro Costa chegarão depois em função do período de férias. Então o Santa Cruz vai se movimentando, é um ano de muitas expectativas, como eu falei com alguns amigos e volto a refletir, eu acho que falta ainda um jogador de peso. Com a saída do Thiago Galhardo, né, vai estar uma folha salarial com mais 150 mil reais, então é relevante, você consegue com esse valor, você contratar 1 ou 2 jogadores de qualidade, tá formando um elenco robusto, né, com a chegada desses novos reforços, mas precisa chegar jogadores para vestir a camisa. Não que esses não vão vestir a camisa, mas precisam chegar atletas que efetivamente façam a diferença. Eu, particularmente, eu não consigo ver nessas contratações uma mudança de patamar. Não consigo ver. Consigo ver atletas que podem chegar e fazer com que o elenco seja mais robusto, com que existam mais trocas, existam mais possibilidades. Mas não consigo ver nesse Santa Cruz, nesse momento, uma expectativa, vamos dizer assim, de uma mudança drástica de qualidade de elenco. Isso tem me preocupado, porque a Série C não é Série D,
o patamar é mais em cima, tem que trazer jogadores mais qualificados. A linha defensiva do Santa Cruz, para mim, tá muito fraca. Precisa de um autêntico camisa 10. O Patrick Allan chegou, pode ser esse jogador, mas eu não acho que ele seja o jogador ideal para ser protagonista desse meio campo. Ele pode ajudar entrando, né? Mas eu não acho que seja. E precisa de um autêntico camisa 9. Jonas, como é que tá a situação envolvendo o Gilberto? Cara, a situação envolvendo o Gilberto é a seguinte. O Gilberto gostou do projeto, disse sim à equipe do Santa Cruz, mas precisa esperar o contrato dele terminar e entender o que o Juventude planeja para a carreira dele. Ele não vem tendo oportunidade, ele vem jogando muito pouco lá no Juventude. Eu procurei saber se ele teve vencendo muitas contusões. Não teve muitas contusões, então não foi por conta disso que ele deixou de jogar algumas partidas. Não teve as contusões, mas nada muito grave que o tirasse, né, por muito tempo dos jogos. Enfim, eu acho que precisa o Santa Cruz ir para o mercado sendo mais incisivo. Pagar o que tem que pagar, essa é a pura verdade, porque é difícil mesmo você fazer algum tipo de investimento devendo pessoas, né? Então é difícil. A SAF só vai ser efetivamente oficializada em fevereiro de 2026, mas tem que olhar o mercado com mais carinho, tem que pegar o Remo como exemplo, né? O Remo com 2 jogadores uruguaios. Não precisa você ficar catando jogador de Série C e de Série D, não precisa disso. Olha o mercado aí sul-americano. Pedro Henrique, olha para o futebol argentino, olha para o futebol uruguaio, olha para o futebol equatoriano, colombiano, que tem boas valências e tem bons jogadores, tá? Então tem que melhorar, tem que investir, tem que contratar, porque a Série C é mais complexa do que se imagina. O que espera desse Santa Cruz na Série C é um futebol bem jogado, é um elenco forte, é um clube novamente brigando para estar cada vez mais perto da elite do futebol brasileiro. Então, assim, dá para perceber, né, que a SAF almeja trazer jogadores mais jovens, como trouxe o próprio Vitinho, como trouxe agora o próprio Gabriel, né, e dentre outras contratações que estão por vir. Então a tendência é que a SAF do Santa Cruz, embalada com que a SAF do próprio Bahia, né, faça uma mescla entre jogadores experientes e jogadores mais jovens, tá? Vamos aguardar, um passo de cada vez. O Marcelo Cabo queria que essa pré-temporada ela começasse com todos os reforços, né, com tudo fechado, com o elenco fechado, mas vai ser praticamente impossível. Aliás, é impossível, já se representou o Santa Cruz. Tem reforços que já estão até treinando com o Santa Cruz, mas não foram ainda anunciados oficialmente. Então vão ser anunciados o próprio André, enfim, e dentre outros jogadores. Tá sendo aos poucos, né? Tá sendo anunciado aos poucos os jogadores. Enfim, meus amigos, mas eu ainda acredito que o Santa Cruz precisa no mercado para pelo menos trazer entre 1 a 2 nomes de peso para a próxima temporada. E quando eu falo de peso, eu não falo gastar milhões, não, até porque a gente sabe que não dá, e uma coisa que eu falo constantemente é que o Santa Cruz ele precisa dar um passo, não pode dar um passo maior que sua perna. O passo que o Santa Cruz dá tem que ser um passo equivalente àquilo que pode fazer, para justamente não ter esse problema, esse de sabores aí, né, de perder jogador de forma indireta, enfim. Mas se me perguntarem o que eu estou achando das contratações, e se me perguntarem com essas contratações, o que eu vislumbro para o Santa Cruz na temporada de 2026, é sufoco, é passar problemas, é passar sufoco, porque eu não vejo que a qualidade do elenco melhorou, evoluiu ou cresceu da temporada passada, onde jogou uma Série D, para essa temporada que vai jogar, da próxima temporada, né, que vai jogar uma Série C de Brasileirão. Eu acho que precisa se reforçar, precisa investir, peças, posições fundamentais, ainda tem jogadores que não são qualificados para vestir essa camisa, e se não fizer isso, não melhorar o elenco, não tornar o elenco experiente, mais robusto e respeitável, vai passar sufoco na temporada de 2026. Você que está comigo aqui na Gol, deixa o like, inscreva-se, que é importante demais pra gente, é importante demais para o nosso crescimento. Verifica se você está inscrito aqui no canal, é muito importante que você verifique se você está inscrito efetivamente aqui na Gol TV. Muita gente reclamando que se inscreve, a inscrição sai, enfim, dá essa moral pra gente, se inscreva que você ajuda demais. Falta pouquinho pra gente chegar à nossa marca de 50 mil inscritos, tá bom? Eu sou o Jonathan Stelma, essa é a Gol TV, forte abraço pra você, tamo junto, boa tarde, valeu!